Bem-vindo ao especial alusivo aos 45 anos da independência nacional. Moçambique proclamou a 25 de junho, correu o ano de 1975, a independência total e completa de Moçambique. Para hoje temos como convidado o Dr. Jorge Ferrão, neste momento dirige a Universidade Pedagógica, portanto é o reitor da Universidade Pedagógica, com um longo percurso, sobretudo no ramo de educação, e vamos poder beneficiar da sua experiência acumulada ao longo deste tempo todo, sobretudo para a área da educação, que tem sido a ser referenciada, tem sido referenciada, portanto, em grande parte das entrevistas que estamos a fazer, refletindo sobre os 45 anos da independência. Sempre juízo também de espreitarmos outras áreas. Dr. Jorge Ferrão, é bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado e eu desejo a todos os moçambicanos, e ao canal em particular, os parabéns pela celebração do 25 de junho e desejo que continuemos todos felizes com saúde. Dr. Jorge Ferrão, em duas palavras, o que é que destaca nestes 45 anos da independência nacional? Parece que continuamos a vivenciar aquela emoção do 25 de junho, né? Quando a independência foi proclamada, todos jovens ainda, 14, 15 anos, e sem entender muito bem os pergaminhos do que tinha sido a luta de libertação nacional, nós vivíamos aquele momento azul da Revolução e achávamos que era aquilo que era um país e que esse momento azul seria aquilo que nos iria acompanhar até o último dia da nossa estadia aqui na Terra. Mas realmente, depois de qualquer momento azul, nós paramos um pouco, refletimos e temos momentos diferentes. Eu gostaria de colocar três dimensões principais sobre as quais analiso este percurso de 45 anos. Em primeiro lugar, numa dimensão sociopolítica, onde, evidentemente, nós trouxemos a autodeterminação, trouxemos a liberdade, trouxemos a independência. Nos afirmamos como um povo e, como um povo, nós passamos a fazer parte do concerto das nações. Em segundo lugar, uma dimensão socioeconómica, a partir da qual nós definimos aquilo que seriam os vetores principais de desenvolvimento do país. Colocamos a agricultura sempre como a base e colocamos a indústria como um fator transformador e que nos daria uma dimensão diferente economicamente. A economia é sempre o grande motor das sociedades, porque a partir dela se gera ou se criam os pressupostos para o bem-estar social. Em terceiro lugar, eu colocaria a própria dimensão sociocultural. E nesta dimensão sociocultural nos colocaríamos a educação, o desenvolvimento humano, o desporto e a cultura, como aqueles principais fatores que elevam primeiro o nosso conforto espiritual e nos trazem essa unificação familiar. Então essas seriam para mim as três dimensões. Na primeira, é importante notar que nós viemos de um sistema que foi produto de uma luta de libertação. As lutas, os conflitos armados, têm sempre o condão da destruição. O produto final é liberdade, mas essa liberdade se faz muito a custo de sangue, de muitas vidas, de muitas referências humanas e tem uma destruição. Não tivemos um país que estivesse preparado para imediatamente dar um salto de qualidade. E mais, nós perdemos alguns moçambicanos que eventualmente naquela altura poderiam ter feito muita diferença. Que eram aqueles que estavam do lado da luta, diretamente. Eduardo Mondlane é um exemplo, agora que celebramos também o seu centenário, mas outros que infelizmente não puderam participar deste sonho da independência.
E depois tivemos um partido único, mesmo independentes, e neste partido único nós acreditamos que havia unanimidade e que essa unanimidade é que nos conduziria a um país sólido e desenvolvido. Mas rapidamente nós demos conta de que a unanimidade não era o fim único e, como tal, havia divergências ideológicas, havia diferenças de abordagem de como o país devia ser gerido e isso conduziu-nos rapidamente, primeiro, àquela sangrenta guerra de desestabilização e depois essas guerras que tivemos com a Renamo, que no início não entendíamos muito bem. E era possível evitar esta guerra dos 16 anos, na sua opinião? Eu acho que seria possível evitar essa guerra. Hoje, olhando perante um contexto em que estávamos rodeados por a guerra de desestabilização, eventualmente não teríamos como ter evitado por causa da África do Sul e do regime do Apartheid. Também da Rodésia do Sul. E da Rodésia do Sul. Nós vivíamos num contexto de Guerra Fria, as superpotências tentavam se posicionar no cenário dos vários continentes e a África Austral era um cenário predileto com o regime do Apartheid e com esta expansão do comunismo, um comunismo que nunca chegou a ser, mas com esta expansão do comunismo que se verificava aqui. E era necessário travar isso, toda a influência da União Soviética, da China e dos outros países que ascendiam a uma posição de liderança no xadrez. Mas qual era o mal mesmo do comunismo? O comunismo ele nunca foi aceito como uma teoria que pudesse levar a um desenvolvimento dos povos. Os Estados Unidos, a Europa, se fizeram com base em regimes capitalistas e então tudo que se opusesse a esse regime capitalista não deveria ser bem-vindo. Eu não sou um defensor de grandes teorias sobre as quais tem que assentar o desenvolvimento do país, mas sou a favor de uma teoria que dê liberdade às pessoas, que respeite os direitos humanos, que respeite a vida e que, fundamentalmente, se pactue pelo diálogo. E isso era fundamental. Mas, numa situação de Guerra Fria, era normal que também nós nos afirmássemos. E nesta afirmação, fomos sempre colocando aquilo que é o pior que existe na sociedade humana, no ser humano. Se não estás do meu lado, estás contra mim. E a partir daí, nós pretendemos essa unanimidade de pensamento e nunca conseguimos. Então, criamos inimigos. E infelizmente, nós passamos por experiências dramáticas nos primeiros anos da independência. Então, tudo isso contribuiu para travar, de alguma forma, aquilo que seria um desenvolvimento socioeconómico, um desenvolvimento sociocultural. Foram destruídas muitas infraestruturas, foram destruídas milhares de escolas, mas perdemos, sobretudo, muito tecido social. Sempre me imagino que naquelas pessoas que foram assassinadas, nós poderíamos ter grandíssimos talentos de todas as áreas. Eu não sei quantos milhares de bons desportistas perdemos nessa altura, quantos milhares de bons profissionais, de estudantes, de cientistas, de artistas, de escritores, de todas as áreas. Mas, infelizmente, esse sonho foi todo abortado. E depois nós tivemos que fazer um país à medida das nossas capacidades.
sem recursos, sem capital humano, mas ainda assim, eu acredito que há um trabalho memorável que foi feito. Não acredito que pudéssemos ter feito mais do que aquilo que fizemos. Acho que os que ficaram como moçambicanos fizeram o possível e fizeram o impossível. E hoje nós temos sempre estas referências numéricas. Os números, eles sempre dizem aquilo que dizem. Há quem não precise de olhar a números, porque esses números por vezes não dizem muito, mas nós temos uma situação de 93% de analfabetismo. E mesmo em estado de guerra, os grandes programas de alfabetização, de vacinação, que é um programa que eu tenho em memória como sendo um dos melhores que o país conseguiu fazer, diminuímos muito esses rácios, sair de 98%, por exemplo, para 44% hoje de moçambicanos que são literados, têm uma capacidade de ler e escrever e principalmente de interpretar. Saber ler e escrever não é um fim em si, mas quando sabe questionar, quando sabe interpretar, ele é uma pessoa diferenciada porque pode fazer opções. Os níveis de malnutrição, uma área que de alguma forma também me interessa e da qual eu dedico uma parte do meu tempo pesquisando. Hoje saímos de rácios de malnutrição que eram superiores a 80%, a 85% e trouxemos para níveis hoje que se situam entre 50% e 40%. Então, esses são ganhos significativos. Mas apesar de ser ganhos, estes números são dramáticos. Quase metade da população analfabeta, quase metade da população em situação de desnutrição. Que políticas devem ser adotadas para se reduzirem ainda mais estas percentagens? É verdade que atingir 50%, quando tínhamos condição de, por exemplo, chegar a 75%, 80% da população beneficiária das políticas públicas anteriores, ainda nos deixa um resto de um amargo na boca. Poderíamos ter feito mais e eu estou plenamente de acordo. Mas eu não sei se poderíamos ter feito mais a partir da base social por onde nós começamos. A partir da base de destruição do que o país foi alvo e foi vítima. E, enfim, continuo achando que não é apenas uma questão de política pública, mas é uma questão de estabilidade. É uma questão de termos um país com consensos, um país que caminha junto, um país que aceita a diversidade de pensamento, a diversidade cultural, a diversidade intelectual e todo outro tipo de diversidades. A guerra, é verdade que durante muito tempo foi por uma questão de sistemas, de Guerra Fria, um monopartidarismo, etc. Mas depois fizemos um acordo de paz em 92, o segundo, depois de termos feito o primeiro com a África do Sul, que tinha aquele pressuposto de constelação de Estados, travar o avanço. Isso. O segundo já nos tinha essa obrigação de nos ter ensinado de que, apesar de sermos todos parte da mesma nação, não pensávamos todos da mesma forma. Terá faltado aqui um processo de reconciliação de facto? Eu acredito que faltou exatamente um processo de reconciliação. Nós chegamos a um acordo de paz, mas não nos reconciliamos. E mais do que isso, nós não criamos uma base de tolerância que fosse aquela base suficientemente forte para garantir que todos nós tínhamos uma aceitação dentro desta grande manta
que é o país. E quando a tolerância, quando esses princípios de tolerância, eles não estão presentes, qualquer pequeno incidente é suficiente para nós pegarmos as armas. Terá sido intencional não criar este dispositivo? Não creio, não creio. Acho que tivemos um excesso de otimismo. Sempre achando que não, mas isto tem que ser assim porque nós é que sabemos e nós é que determinamos. E não ter dado e prestado atenção à outra parte que também é moçambicana, que também tem direito a contribuir e a colaborar para os destinos do país, pode ter sido fatal. Porque nós olhamos depois e comparamos com países que vieram numa situação mais ou menos similar à nossa. Fazemos comparações com Guiné-Bissau, fazemos comparações com Timor-Leste, fazemos comparações com Angola, fazemos as comparações com Cabo Verde. Eventualmente a Guiné-Bissau não seja um bom exemplo por aquilo que está a viver. A Guiné-Bissau seguiu rumos muito próximos dos nossos. Acho que ou eles aprenderam de nós ou nós aprendemos deles. Não sei quem é que foi o professor de quem nesta situação. Mas não demos o salto de qualidade que deveríamos. E depois quando a gente olha e diz que Cabo Verde é um país que está quase a chegar a uma situação de um país de economias médias, já a caminho de uma economia desenvolvida. E se questiona, mas como é que é possível? As nossas lideranças políticas, elas se firmaram juntas, estudaram na mesma altura, ganharam mesmo a mesma aversão pelo regime colonial, na mesma época. Então o que é que terá acontecido para não darmos também nós o salto? Talvez a grande diferença esteja no fato de o contexto das conquistas das independências de Moçambique e de Cabo Verde são totalmente distintos. Nós passamos por uma guerra, uma luta armada de liberação de 10 anos, Cabo Verde nem tanto. É fundamental para entender o nosso Estado. O Moçambique, se olhar bem, depois do período da luta armada, continua um dos países que perpetua um conflito armado. E os outros países conseguiram reconverter. A Namíbia também é produto de uma luta armada, mas assim que terminou a luta, determinou um regime democrático, determinou e deu oportunidade a quem havia perdido, deu oportunidade a quem tinha pensado diferente. O fator colonizador terá sido determinante para estas diferenças? Eu acho. Bom, nós temos uma obrigação de estudar e ler e pesquisar. A França começou o processo das independências a partir dos anos 60. Fez imediatamente com que não houvesse lutas, fez a transição do poder, mas economicamente nunca saiu de lá e criou uma espécie de neocolonialismo. A Inglaterra também. Portugal assobiou para o lado. Optou por levar até os extremos, levou os países a uma luta, não aceitou nunca o diálogo, e ficou muito claro, por exemplo, agora na celebração do centenário, saber, por exemplo, que Mondlane, que tinha alguma aproximação ao antigo ministro do ultramar, que era o Adriano Moreira, quando o Adriano Moreira deixa de conversar com Mondlane, a linha dura em Portugal opta exatamente por reforçar a guerra em Moçambique. E enfim, é esse passado que como coloca na opinião e na visão do colonizador, há alguma responsabilidade também pelo tipo de colonialismo que nós tivemos. E foi fatal. Eu acho que atrasou muito
aquilo que seriam os nossos indicadores sociais nesta altura. Poderíamos, e temos tudo, como coloca também, para ser uma nação diferente, para ser um Estado mais consolidado, para ser um país que respeita a diversidade e que se preocupa, acima de tudo, com o valor humano. Até que ponto as opções que adotamos ao longo destes 45 anos determinaram o estado do país que hoje temos? Não, sem dúvida que as opções que tivemos, iniciais, Uma e outra. aquela afirmação, somos socialistas, etc., etc., só olhávamos para um lado do mundo, tiveram um custo incalculável. Afirmamos-nos no mundo, mas a um preço que não precisaríamos ter passado por ele. E se nós temos feito no começo, e se temos aceito no começo, um diálogo mais amplo, que seria isso, o processo de reconciliação nacional, eventualmente teríamos passado por aquela guerra com o apartheid, de destabilização. Mas não teríamos propiciado a que as restantes guerras que nós tivemos pudessem acontecer. Sabe, quando nós chegamos a 92 e dissemos, vamos para o multipartidarismo. Isso já foi em 90 ainda. Foi em 90. 90. A Constituição a Segunda República. Este multipartidarismo é um multipartidarismo ainda com características de um mono. Porque era necessário dizer, bom, só um partido é que tem as condições de continuar a assegurar o país. E se calhar não tínhamos dúvidas, porque era o partido que tinha a maior intelectualidade, os líderes mais preparados, etc., etc. Mas se naquele momento nós tivéssemos seguido o caminho que seguiu Angola, por exemplo, em que chegou ali e disse, bom, vamos tentar uma reconciliação. E essa reconciliação é dizer, bom, o governo é constituído por pessoas de diferentes sensibilidades. Então, por ser da UNITA, também pode, não dirige, mas também pode ter um espaço na máquina da governação. Por ser do FNLA, também pode. E Angola provou-nos, por esse exemplo, que é possível satisfazer as diferentes sensibilidades sociais, colocando representantes destes pequenos partidos políticos. Mas mesmo assim não se evitou que Jonas Savimbi se revelasse até perder a vida. Jonas Savimbi tinha uma ambição de pegar o país, porque também ele, produto de uma escola ocidental, beneficiou de apoios dos Estados Unidos e também ele se queria afirmar como alguém que combatia o comunismo. Então, pecou por excesso. Mas aquelas pessoas que foram aproveitadas da UNITA para o governo angolano foram pessoas de grande valia. Jorge Chicote, que é aquele angolano hoje que representa Angola ao nível das Nações Unidas e etc. É produto da UNITA, mas aproveitaram-no como angolano, não aproveitaram sobre a capa e a cor de uma ideologia que ele transportava. E nós também teríamos tido, muitos moçambicanos poderiam ter dado um contributo importante. Veja, Mondlane, e hoje nós somos obrigados a olhar isso, quer queiramos, quer não. Cada vez que aprofundamos o nosso conhecimento sobre aquilo que foram as teias com as quais se cozinharam o nosso processo de libertação, nós somos obrigados a entender isso. Mondlane era acusado de ser um pró-capitalista, um pró-Ocidente, um pró-socialista, um pró-Oriente, um pró não sei o quê. E ele afirmava sempre, não sou pró nenhum lado, eu sou um pró-Moçambique. E era a afirmação de ser Moçambique, a identidade moçambicana, aquilo que mais o preocupava. E eu acho que nós teremos pecado
neste nosso pró-Moçambique, da forma como achávamos que muitos moçambicanos não eram moçambicanos, porque pensa diferente. E é no pensar diferente que está a maior riqueza de um país. Eduardo Mondlane terá feito falta a Moçambique à altura da proclamação da independência nacional? Recentemente conversámos um pouco sobre isso com outros colegas e nós fizemos aqui vários seminários sobre o significado de lutar por Moçambique. E foi muito engraçado escutar os jovens estudantes, jovens pesquisadores, todos afirmar que o pensamento de Mondlane, ele teve uma descontinuidade, houve uma ruptura, ele ficou fraturado em algum momento, por uma visão nova, que era uma visão mais orientada para a parte socialista. A gente precisava dos apoios, Moçambique não tinha economicamente os alicerces para se suster e precisávamos de apoio. Até que em 86, ou antes de 86, Sambora Machel decidiu também, bom, isto não vai conduzir o nosso país à estabilidade. É preciso olharmos para o mundo de forma mais neutra e aceitarmos de que todos os países que ali estão precisam nos dar um apoio, mas nós temos que nos afirmar como um país que tem a sua autonomia, tem a sua integridade e tem a sua filosofia própria de fazer a gestão do país. E aqui, quer queiramos, quer não, voltamos sempre ao aspecto reconciliação nacional, harmonização das nossas aspirações. Chegamos a este ponto, porque aquilo que eu queria dizer é que há moçambicanos tão valiosos, intelectualmente, que por não terem espaço aqui no país, tiveram que se colocar fora. E são talentos que dão o seu contributo fora do país, porque nunca encontraram espaço para dar o seu contributo a este país. Então nós arriscamos muitas vezes a ficar com alguém medíocre, pouco comunicativo, pouco líder, porque não quisemos dar espaço a quem poderia realizar essa tarefa naquelas condições em que o país esteve. E são muitos moçambicanos. Eu não sei se alguma vez nós fizemos e teremos a capacidade de fazer uma pesquisa para saber quantos moçambicanos estão fora, liderando instituições importantes, organismos internacionais, mas que não têm conforto a regressar ao seu país. Eu tenho conhecimento de um grande médico que está na Inglaterra há muitos anos, mas muito reconhecido e muito capacitado. Quando a gente pergunta, mas por que não volta para o país? Não volta para o hospital, porque acha que o hospital não é mais um hospital de ponta, mas volta para a academia e dê o seu contributo. Participa aqui na formação de novos médicos. Eu disse, não, mas esse não é o meu problema. O meu problema é ser aceito pelo sistema. E quando coloca em ser aceito pelo sistema, está a dizer, eu penso de forma diferente, então não tem lugar. É aquilo que eu queria dizer. Mas esta questão dos cérebros é comum a grande parte dos países africanos. A Nigéria tem a maior parte dos seus cérebros nos Estados Unidos. O Ghana tem maior número de médicos nos Estados Unidos que no próprio país. Pode dizer que é uma questão económica, sim, porque tem melhores condições de trabalho. Pode dizer que é uma questão de oportunidade, mas é também porque o processo de reconciliação nesses países não foi feito como deveria ter sido. E é o primeiro escape que nós temos. Para que é que vou ficar se eu sei que no dia seguinte posso ser viciado? Para que ficar aqui se no dia seguinte me podem prender por algum motivo? Se no dia seguinte posso ser assassinado por alguma razão? Porque não posso dizer nada diferente, alguém me vai partir as pernas?
Então é melhor estar onde os níveis de liberdade, pelo menos, são mais aprazíveis e mais consonantes com a vontade de todos nós contribuir para o desenvolvimento do mundo. Mas nós poderíamos ter tido muitos moçambicanos que nos poderiam ter ajudado aqui. Eu acho que o Ghana e todos esses países que têm muito capital humano fora do país também não se reconciliaram devidamente como nós nos reconciliamos. A visão que se dá do presidente Samora Machel de colocar o país a passar a olhar para o mundo de outra maneira, de maneira diferente, ocorre mais ou menos por altura de 10 anos depois da independência nacional. O que esta mudança de visão terá custado ao próprio presidente Samora Machel? Eu acho que o presidente Machel, ele vem também de uma ala muito militar, muito militarizada. O presidente Machel não se pode dizer que era um académico, mas era um estratega militar de grande nível e era um líder de muito carisma. No momento em que chegamos à independência, ele quis levar-nos num pensamento comum, com a esperança de que amanhã será diferente. E realmente só não aconteceu porque imediatamente a guerra de desestabilização fraturou completamente o seu projeto de governação. Mas acho que depois de Incomate, do acordo de 84, ele entendeu que nós não chegaríamos lá, primeiro sem o capital humano apropriado para assegurar o país e depois sem as condições financeiras para dar corpo aos grandes projetos de desenvolvimento. E nessa altura tínhamos feito o projeto de 20 mil hectares, tínhamos feito um projeto de criar muitas barragens no país, etc, etc. Até chegamos a sonhar com o projeto dos 400 mil hectares. 400 mil hectares era o projeto e esse projeto... Abarcava Niassa, Nampula... Eu trabalhei no Niassa e no Niassa cada um tem valor diferente. Não é? Quando eu cheguei lá falei 400 mil hectares, disseram não é 400 mil hectares, eram 20 mil hectares, era daqui a não sei aonde, então precisamos de ler aquele plano, o plano prospectivo indicativo e os planos centrais que foram feitos. Mas Samora Machel entendeu isso, e entendeu isso porque Samora Machel teve esta capacidade de buscar para si muitos intelectuais, muitos cérebros que pensavam o país em seu nome e que conseguiam fazer mudar a sua filosofia. Enfim, Samora Machel era esta pessoa que tinha capacidade de ir saber o que pensava Ho Chi Minh, o que pensava Mao Tse-tung, e depois ir para Londres e saber o que estavam a pensar os capitalistas também. Então esta forma não era uma forma bipolar de se posicionar, mas multipolar, de dar saltos muito grandes, levaram-nos a entender que nós precisávamos de fazer a mudança. E foi por isso que depois nós aceitamos as instituições de Bretton Woods, a partir dos anos 92, quando fizemos a Segunda República. Mas é tudo algo que começa ainda no seu período. Mas não sei se colocou bem a questão. Foi isso que lhe valeu e lhe custou a vida? Eventualmente sim. Samora Machel foi assassinado. Não sei se nós assumimos isso ou se não assumimos. Não foi um acidente normal. Lendo que há um desvio do VOR para uma certa direção, que não era o aeroporto, etc., é alguma coisa que foi premeditada. Ninguém ia colocar um sinal de radioajuda para um avião se desviar de uma rota e cair na outra. Então foi assassinado. Eu acho que... Eu não sei se todos os moçambicanos pensam da mesma forma, mas eu assumo que há um assassino. E se há um assassinato, é porque ele está a fazer uma mudança fundamental
na rota política e económica do país. E isso tem preços. E terá preços para quem quer que seja. 45 anos depois, que rumo o país deve seguir? Bom, nós precisamos de fazer um grande esforço. Hoje que temos mais gente formada, hoje que temos mais escolas, temos mais universidades, temos mais hospitais, temos mais possibilidades económicas com os grandes projetos e recursos naturais que este país sempre teve. Precisamos de encontrar alguma estabilidade. E essa estabilidade cada vez parece ficar mais distante. Quando nós assinamos 4 acordos de paz e o som das armas continua, quando nós temos este DDR, um processo que visa recolher tudo o que é arma, que continua em mãos incertas, e mal se começou a recolher, mas as armas continuam lá a soar e a tirar vidas e a destruir sonhos, que não são sonhos pessoais, são sonhos de Moçambique. Significa que temos que pensar profundamente, acima de tudo, neste grande projeto de reconciliação nacional. E a reconciliação nacional pode não ser apenas só dizer, bom, nós temos democracia e não estamos a entender porque é que os outros combatem. Não, eventualmente não. Eu acho que há muito mais nesta diversidade multicultural que nós temos no país. Eu acho que se precisa de fazer muito mais para dar espaço a que cada grupo étnico, a cada grupo cultural possa encontrar as suas aspirações e uma resposta aos seus sonhos. Perguntaria-me logo a seguir, é a descentralização? Talvez. É um federalismo? Não sei. Na província de Cabo Delgado temos um novo fenómeno que não faz nenhuma das exigências que cita. E a província de Cabo Delgado também nos prova isso. Uma província tão rica em recursos, com quase tudo. Cabo Delgado, se fosse um único país, seria eventualmente o país mais rico de toda a África Austral. Pegando nos indicadores de quanto exportaria de gás, petróleo, quanto tem de rubis, quanto tem de... Enfim, tem tudo. Cabo Delgado seria um estado riquíssimo, ao nível de qualquer país europeu ou do Golfo Pérsico. Mas hoje já temos um novo fenómeno. Mas temos um novo fenómeno e isso também tem que nos deixar muito claros. Alimentado por fora, mas que também é alimentado ao nível local. E se tivermos dúvidas sobre isso, então estaremos sempre equivocados, achando que é uma mão externa que nos quer dividir. Seria melhor fazermos os estudos daquilo que aconteceu ao longo dos anos da independência. Como essas pessoas acabaram, por todas as razões, sendo negligenciadas na questão do desenvolvimento, na questão de colocação das instituições mais próximas de si e ao alcance daquilo que seriam as suas vontades e os seus desejos. Eu tenho todas as dificuldades para comentar sobre o que acontece em Cabo Delgado, 45 anos depois da nossa independência, como foi que nós permitimos que o islamismo se instalasse. E não é islamismo, são estes grupos, Daesh e etc, etc. Como é que eles se instalaram no nosso país e atingiram aquelas dimensões de barbaridade. Aquilo que acontece em Cabo Delgado eram daquelas guerras que faziam há 5, 6, 7 séculos atrás. Não é uma guerra moderna, não é nada convencional, é barbaridade no seu sentido mais
mortífero que pode existir, decepar a cabeça de alguém, não há nenhum projeto político que esteja por detrás disso. Mas, enfim, o que é que nós poderíamos fazer como país? Temos que continuar a dar formação às pessoas, e quanto mais darmos formação, quanto mais educamos as pessoas, não podemos ter dúvidas de que as pessoas têm. Não formatamos a cabeça das pessoas, mas as pessoas têm opções diferentes. E não se pode lutar contra isso, isso é um processo natural. A partir do momento em que um estudante vem aqui para a universidade, lê filosofia, entende de como o mundo se constrói, ele pode discordar completamente com aquilo que é a política de governação atual. E não podemos fazer nada contra isso, porque fomos nós que lhe demos essa oportunidade. É Moçambique que criou as plataformas para as pessoas pensarem de forma diferente. E vemos, os jovens têm muitas opiniões. Hoje, com o fenómeno das redes sociais, qualquer assunto tem comentários que vão para a esquerda, para o centro e para a direita, sempre. Dr. Jorge Ferrão citou há instantes o DDR. Acredita num fim feliz do DDR? Esses são assuntos que eles são tão novos, no nosso caso. Nós já tivemos um acordo similar. Em 1992, acreditou-se que a RENAMO estava totalmente desativada. 20 anos depois, se provou o contrário, que a RENAMO estava em condições de conduzir uma guerra quase que à escala nacional novamente. E é a mesma RENAMO que está envolvida no DDR. É sempre nessa perspectiva, mas o DDR parece ser um fenómeno novo que nós estamos a fazer pela primeira vez. E há 20 anos atrás nós fizemos, e fizemos mal. Achávamos que dar 2 enxadas a uma pessoa que se formou com base em arma, em poder que a arma lhe dá, achamos que dar-lhe 2 enxadas, um dinheirinho para 1 mês ou 2 meses resolveria o problema. Mas não resolvemos o problema porque não o integramos na nossa sociedade. Aquele combatente, aquele antigo guerrilheiro, ele nunca se sentiu como parte integrada de coisa. Até colocamos alguns nas forças armadas, nas forças policiais, etc. E depois, quando nós retiramos essas pessoas dessas posições, damos um sinal contrário àquilo que era o espírito. E precisamos sempre de ter extremos cuidados com isso. Por todas as razões. Por vezes, até por uma razão de coerência. Estamos muito certos e seguros de que não, nós já demos esta oportunidade, agora vamos dar a outro. Tudo bem, mas temos que medir as consequências. E temos que saber que estamos já a mexer com espíritos que nunca se apaziguaram. E o mais que podemos fazer para este país é encontrar formas de o apaziguar. Mas, enfim, para a sua resposta, ser direto, eu tenho seguido o DDR e já de começo sinto que existem algumas fragilidades. Recentemente li uma matéria que dizia que, bom, o secretário das Nações Unidas colocou um representante lá, mas a própria Federação Suíça dizia, nós nos afastamos disso porque não sabemos exatamente o que isso significa. Então, estas pequenas nuances, elas precisam de ser resolvidas de imediato, para não crescerem e se consolidarem, porque se ela consolida, é a teoria do Machel, não deixe nunca o jacaré crescer. Quando eu era mais novo, eu não entendia o que é que significava aquilo. Porque se eu mato o jacaré enquanto ele é pequeno, é verdade que eu tenho todo o domínio sobre o jacaré porque ele não me pode atacar, sou eu que o posso atacar. Mas quando ele cresce, nós já estamos numa posição de igualdade. Aqueles DDRs iniciais, fomos deixando que eles crescessem com aquelas nuances e depois não deram certo. A RENAMO ganhou esse poder. Mas, de qualquer forma, é preciso continuar. Também seria
estúpido e criminal da minha parte não assumir mas temos que tentar de tudo. E mais, também permitir que a opinião dos outros moçambicanos seja válida. Não pode ser a opinião de 2, 3, 4, 5 pessoas. Tem que ser uma opinião de Moçambique. E se for necessário fazer referendo para saber qual é a opinião da maioria, é que se faça o referendo. A União Europeia, quando quer entrar ou sair da União, faz referendo para perguntar. A nós também não nos custa nada. E não precisamos de fazer esses referendos que consomem milhares de dólares, milhões de dólares a todo momento. Nós temos como fazer um referendo de forma mais fácil, mais transparente, mais lúcida e que melhor nos ajude a encontrar soluções. Como engajar todos os moçambicanos na causa nacional? Eu acho que se nós tivéssemos respostas, colocaríamos as respostas imediatamente. Eu não sei como se faz, mas aquilo que eu acho é que nós precisamos de dar uma oportunidade a todos de expressar, pelo menos, as suas ideias. Eu li um escritor que dizia que é importante darmos também um espaço à nossa alma e quando nós choramos, deixamos com que a nossa alma também se limpe, se purifique e que se acalme. No começo eu não entendia muito bem o que era, mas hoje eu começo a entender que por vezes nós temos tanto por dizer, temos tanto por opinar e nunca temos os espaços certos. Então o melhor a fazer neste momento no país é criarmos essas oportunidades. Nós fazemos a nível da universidade muitas conferências. E a primeira coisa que os estudantes dizem é que eu tinha uma opinião, mas eu não posso dar opinião. Eu não vou dizer aquilo que eu queria dizer. A partir daquele momento, estamos claramente a ficar com uma indicação de que falta-nos a liberdade para dizer aquilo que nós queremos dizer. E é esta liberdade que conseguimos com grande esforço há 45 anos e que de vez em quando nós sentimos que ela nos vai desaparecendo. Mas por que falta isso? Porque os elementos à volta, as condições à volta, é que dão esta noção de que, bom, somos independentes, somos livres, somos soberanos, mas se eu disser isto vai parecer muito mal, porque a interpretação que vai ser feita é que já não estou a favor, estou contra. E estando contra, eu já sou o elemento que está fora. É o essencial. Há o sentimento em alguns círculos de que as universidades não encontram espaço para se engajarem de forma efetiva nos processos determinantes de Moçambique. Gostava de ouvir o seu comentário. As universidades têm uma missão de formar, de pesquisar, de fazer extensão. As nossas universidades estão ainda em estágios embrionários, com pequenas exceções mais consolidadas. Mas as universidades também seriam um espaço onde muitas das políticas públicas, muitas das análises já começam a ser produzidas aqui. Mas estas análises muitas vezes nunca são lidas, nunca são entendidas pela máquina que toma as decisões. Não fazem parte dos processos decisórios. Vou traduzir. Esta universidade, há 35 anos, foi feita para pensar em políticas educativas. Se calhar não era assim que tinha sido a filosofia inicial. Dizemos, sabe, lutar por Moçambique pediu para que, quando fôssemos independentes, criássemos a nossa própria universidade, e foi assim que esta universidade construiu. É a primeira que foi feita depois da independência, 35 anos depois. Eu acho que até devíamos celebrar isso também este ano. Mas estamos a passar muito, estamos a subir para o lado. Os 35 anos da primeira universidade moçambicana estão praticamente sendo celebradas em silêncio.
E foi concebida nessa base de fazer educação. Formar os quadros, vieram pessoas do Ministério para aqui, convidaram pessoas até de outras latitudes geográficas. E a universidade produz bastante políticas educativas. Como é que nós nos harmonizamos num processo, quer vertical como horizontal, com o Ministério da Educação, para receber essas políticas? Deixa algumas dúvidas. Eventualmente eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso. E aqui volta de novo este problema de académicos, de universitários, que não colocam nunca aquilo que são os pensamentos de forma mais aberta e mais transparente. Porque também a gente sente que precisamos de liderar pelo exemplo. Então, se estamos em posição de liderança, não somos nós que desbaratamos as situações e colocamos o livro todo aberto. Também sinto isso muito. Mas estas políticas educativas que são estudadas e que estão em livros e que publicamos muito. No passado, fomos a universidade que mais publicou, para cima de 30 obras de diferentes natureza. E no ano antepassado também. Como isso é traduzido e esmiuçado para uma política pública educativa, não temos. Jorge Ferrão, académico, foi nosso convidado a este espaço especial alusivo aos 45 anos da Independência Nacional. A Independência Nacional foi proclamada precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. Muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a melhor companhia.